Hoje à noite se prepare. Eu vou lhe usar. Aí ainda tá com saliência, olha. Sono do Joe. Uma mensagem perguntando se ele está triste. Independente da resposta, eu acho que você deveria começar uma briga. Dominei a habilidade de ficar tão incrivelmente imóvel. Que hora que é? 9:10. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Deixei R$30 embaixo do vaso, perto do telefone aí no corredor. Oi, boa tarde. Eu sei que é a quinta vez minha aqui, mas você poderia me emprestar um pouco de açúcar? Ô, Siri. Opa! Joia? E aí, tudo bom? Trabalhando, é? Peraí! Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. O que você quer? Abre essa porta, caralho, que eu te mato de